João, capítulo 1. Hoje a gente vai ler do verso 1 ao verso 18. A gente vai dar uma caminhada aqui nesses versos para entender um pouco mais sobre esse Jesus que João nos apresenta. Eu vou tirar a máscara para não atrapalhar tanto. Fica melhor para ouvir também, né, gente? Amém. A gente vai ler juntos e depois a gente vai voltando nos versos para destacar algumas coisas. Amém? João capítulo 1. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Ó Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por termos acesso a esta palavra, Pai, que o Senhor possa falar poderosamente, Deus, e de forma clara e aberta aos nossos ouvidos. Obrigado, Senhor. Amém. Então, gente, introduzindo aqui o assunto, né? Esse pedaço que a gente leu, ele é intitulado de prólogo do capítulo de João, prólogo do Evangelho de João. E explicando, né, o que é prólogo? Prólogo é quando é apresentado o tema principal da história que vai ser contada, né? Então, é realmente como uma introdução a um assunto, realmente é um termo que é usado aqui, porque na época já existiam teatros e era um termo usado para teatros, né? Antes do início do teatro, existia um prólogo que apresentava ou o personagem principal ou o tema principal que era abordado ali. Então, nesse prólogo, logo no início aqui, a gente destacando o verso 1 ao verso 3, João está nos apresentando Jesus como a palavra que já existia antes de todas as coisas, né? Como a palavra que fundamentou toda a criação. Não era simplesmente o Filho de Deus que veio agora ao mundo, né? Que foi gerado neste momento, não. Era o Filho de Deus que já estava presente desde o início com o Pai. Então, por que era importante destacar isso, né? Porque para os judeus, o primeiro caráter de Deus apresentado na Bíblia, na Torá, na lei, né, era o caráter de Criador. Eles já conheciam Deus como Salvador, né, porque antes da Torá ser escrita por Moisés, o povo já tinha saído do Egito, mas eles precisavam também agora conhecer esse Deus como Criador de todas as coisas. Então aqui João está resgatando e fazendo uma analogia à própria criação, ao próprio processo de criação, né, descrito em Gênesis 1. Então ele resgata várias coisas de Gênesis para mostrar como Cristo já existia desde a eternidade.
Ele não foi inventado por Deus para resolver um problema que tinha acontecido com a humanidade. Ele já estava lá desde o início, né? O Novo Testamento, ele conversa totalmente com o Novo Testamento. O Velho Testamento conversa totalmente com o Novo Testamento. Então, a Bíblia é uma narrativa única, né? Ela não é... A gente separa para ter uma ideia da história, do que aconteceu antes e depois de Jesus, mas ela acontece de uma forma única. Ela está totalmente conectada. Então, esse caráter de Cristo como palavra, ele é muito importante, porque para os gregos também existia uma noção do que significava essa palavra, né, que foi usada no original, que era o logos, em que eles entendiam como o sentido racional que regia o universo, né, que dava sentido à vida, dava sentido às coisas, mas eles não entendiam que isso estava ligado ao Deus Criador, que tinha feito uma aliança apenas com o povo judeu, né? Eles não tinham esse conhecimento de Deus ainda. Mas eles tinham uma noção de que existia algo que sustentava todo o universo, que sustentava todas as coisas. Então, ao apresentar Cristo como palavra de Deus, como logos, né? Porque para os judeus essa expressão eles já tinham um entendimento de que era a palavra de Deus que havia trazido as coisas à existência, né? A primeira coisa que Deus faz para trazer à existência as coisas é falar, né? Eles não tinham essa noção, os gregos. Então era importante fazer isso porque, olha só, eu vou apresentar um personagem de uma história que eu digo que é sobre a salvação do mundo. E se eu não apresento esse personagem como alguém importante, as pessoas não vão dar crédito para ele, né? As pessoas vão colocar ideias sobre ele para submeter ele às próprias ideias. Então, o que João estava falando naquele momento? Não, Cristo já existe antes de todas as coisas, né? Todas as coisas devem se submeter a Ele, não a gente deve pegar Jesus e submeter Ele às nossas próprias convicções, às nossas próprias ideias. Então, era importante apresentar Cristo dessa forma, né? Com essa supremacia, essa sabedoria de Deus que estava lá desde o início. Então, continuando, ele fala sobre aquele que é a palavra possuir toda a vida, né? Possuir a vida. E a sua vida trouxe luz a todos, a luz brilhou na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Mais uma vez, né? Lembrando um pouco do processo de criação, a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão, né? Sobre as águas. Então, não havia distinção, né, do que existia ali, né? Era sem forma, era vazio. Eu não conseguia diferenciar a água da terra, eu não conseguiria diferenciar nada sem a presença da luz, né? Se a gente apagar a luz aqui tudo agora, a gente não vai conseguir se ver, a gente não vai conseguir ter uma noção espacial boa, né? A gente tem porque a gente já está acostumado com esse espaço, mas se a gente não conhecesse esse espaço e fosse colocado aqui de repente com tudo escuro, a gente não ia saber, né? A diferença da distância entre os locais, de quem é quem, a gente não ia saber exatamente nada, né? sobre esse lugar. Então, ao ser inserido por Deus no mundo, Cristo traz consigo a luz que revela toda a verdade, que revela todas as coisas, né? Então, ele traz consigo a verdade sobre a queda do homem, sobre o pecado, sobre aquilo que nos distanciava, sobre aquilo que impedia o povo judeu de cumprir a lei, né? Então, Jesus nos joga luz para que a gente possa ter noção do pecado. Eu acho que um dos principais processos que acontece na conversão, né, é da gente tomar consciência de que estávamos em pecado. Antes disso, era completamente impossível para mim dizer que eu estava em pecado, porque para mim não havia esse entendimento de que existia um certo ou errado sobre certas coisas, né? Havia um entendimento geral de ética, de moral, mas aquilo não me fazia pedir perdão, né? Não me fazia me arrepender por aquilo. Mas Cristo, ao jogar essa luz em nós, jogar essa luz no mundo, Ele traz essa verdade sobre nós. Então, gravem bem isso, né? A plenitude da sabedoria de Deus
habitou entre nós. A gente vai ver isso um pouco mais na frente, mas gravem isso, a plenitude da sabedoria. Quando eu digo isso, eu também me remeto ao fato de que em Provérbios, no capítulo 8, há uma narrativa sobre a sabedoria em que ela se destaca, né, como presente desde o início. Então, essa sabedoria já estava lá antes da fundação do mundo, antes da separação da terra e das águas, antes da formação dos montes, né, da formação do oceano, de Deus colocar as nuvens no céu. Então, gravem isso, essa sabedoria que estava lá no início, agora está sendo apresentada como Jesus. Então, logo depois disso, né, mais um pouco focando nessa luz também, apesar da luz, da escuridão, às vezes não compreender a luz, né, das pessoas estarem na escuridão e não compreenderem a luz, não conseguirem aceitar ou resistir à luz, a escuridão não vence a luz, né? A escuridão, ela não torna a luz uma mentira, né? Por mais que ela seja grande, por mais que ela tente resistir, por mais que ela não tenha compreensão, ela não consegue sobrepor o poder de Jesus, ela não consegue sobrepor essa luz que Cristo é. Então, continuando, algo que João precisa deixar claro também, né? Que Deus enviou um homem chamado João. Aqui ele se refere a João Batista, né? Que tinha a missão de anunciar a vinda de Jesus que estava próxima, né? A chegada de Jesus como Filho de Deus. Então, fala um pouco sobre João, né? Fala que ele não era a luz, mas ele veio para falar da luz, né? Ele veio para dar testemunho da luz. Isso é importante também. Então, ele estava preparando o povo, os judeus, né? O próprio povo de Cristo, para que eles pudessem saber que havia algo chegando, né? Que iria acontecer algo. Eles não foram pegos de surpresa, né? Alguém estava anunciando que iria acontecer algo. Então, aquele que é a verdadeira luz que ilumina o mundo a todos estava chegando ao mundo, né? Que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Outro aspecto importante, quando Cristo vem, ele não vem apenas mais para o seu povo, não vem apenas mais para os judeus, não vem apenas para os gregos ou para os romanos, né? Ele vem para todos. Havia um entendimento de cada nação, né? De que a gente hoje pode fazer um paralelo com um certo patriotismo, né? De que cada nação tinha um entendimento correto sobre a sua verdade, né? Às vezes os gregos achavam que nem todos teriam acesso ao conhecimento. Eles eram uma sociedade muito racional, muito lógica, né? Muito reflexiva, mas eles achavam que aquilo só dizia respeito a eles. Eles não achavam que era possível que outras nações, que outros povos, né, que bárbaros, por exemplo, conseguissem se desenvolver a ponto de terem uma cultura como a deles. Mas aqui Cristo vem para todos, né? Esse conhecimento da luz, esse conhecimento da verdade, ele se faz comum a todos e não apenas um povo mais. Então aqui ele continua. Ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Poxa, aí você pensa, ele veio ao mundo, ele foi anunciado antes, mas ele não foi reconhecido. Ele veio ao seu próprio povo, né, que muitos o esperavam. Havia já uma profecia sobre o Messias, haviam várias profecias sobre o Messias, mas ele não havia sido aceito. Aí parece que tem um momento de tensão aqui, né? Você pensa, será que não vai dar certo? Será que houve algum problema? Mas retomando aquele raciocínio de que João está fazendo um paralelo, né, uma analogia ao processo de criação. E agora, qual que é o processo de criação que está sendo apresentado aqui? Não é mais o processo de criação do mundo, né? O mundo já está formado, o mundo já está criado, as pessoas já foram criadas. Então, esse processo de criação que está sendo revelado aqui é sobre uma nova humanidade, né? É sobre uma nova humanidade em Cristo Jesus. Então, depois que ele afirma que ele foi rejeitado, ele faz uma ideia de contraposição, né? Ele usa o mas
Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Então essa nova criação, ela é concretizada em Cristo, né? No momento que as pessoas o aceitam, no momento que as pessoas creram nele, eles têm esse direito, né, de se tornarem semelhantes ao próprio Jesus, se tornarem nova criação, assim como Cristo era um primogênito, né, dessa criação, primogênito como Filho de Deus. Então, a gente pensa às vezes, nossa, será que Cristo só veio para a nossa salvação, Cristo só veio para que a gente tivesse uma vida melhor e que a gente se comportasse de uma maneira melhor com as pessoas, com a sociedade? Mas não, a gente faz parte de uma nova criação em Cristo, né? Isso é uma responsabilidade, não é só um privilégio, mas também uma responsabilidade. Então, aqui no verso 14, isso vai ser reforçado de uma maneira em que qual que é a implicação de ser uma nova criação para a nossa vida como um todo, né? Não nossa vida como a gente às vezes costuma pensar de forma separada, né? Vida profissional, vida religiosa, vida conjugal e tal, vida de estudo, acadêmica. Não, mas a vida como um todo. O que significa ser uma nova criação na nossa vida como um todo? Eu acho que um dos indícios que Jesus dá aqui no verso 14 é sobre o fato disso ser algo concreto, físico, né? Não só espiritual. A gente se tornou uma nova criação espiritualmente, mas por meio de Deus, né? Que foi destacado que não foi de uma forma humana, não foi de uma forma natural, mas de uma forma divina. Mas o resultado disso, ele não vai ficar só no plano espiritual, né? Senão, poderia acontecer de Deus resolver fazer de uma forma em que Cristo não precisasse fazer carne, né? Havia também uma heresia na época de que Cristo não era feito de carne, Cristo era algo intangível, né? Que tinha uma forma visível, mas que não era realmente humano em carne e osso. Então aqui João também vai bater nessa heresia de uma forma bem concisa, de uma forma bem direta, afirmando que assim a palavra de Deus, a palavra, né, a plenitude da sabedoria de Deus se tornou ser humano, carne e osso, né? Ele usa as palavras que realmente referiam à mesma matéria que nós somos constituídos. E habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então, mais do que apenas no plano espiritual, Cristo veio para o nosso plano, para o nosso tempo, né? Para dentro do tempo, de uma forma física. Ele poderia ter ficado lá na eternidade, na posição de honra, de glória que ele tinha, mas ele se fez carne. Ele se fez de uma forma visível. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Se a gente pensar às vezes nas pessoas que negam, né, essa questão de Cristo ter sido um homem invisível, de ter sido alguém presente na terra, alguém que pisou na terra, um Deus que pisou na terra. Só que algumas pessoas até pensam, não, ele esteve aqui, mas eu não acho que ele era filho de Deus, que ele ressuscitou, eu acho que ele nasceu de uma forma natural, né? Existe um problema, né, no nosso desenvolvimento como cristão, às vezes, de achar que a nossa verdade sobre algumas coisas pode prevalecer sobre a palavra de Deus. Isso é bem triste porque a gente às vezes olha para os cristãos, né? A gente vê tantos problemas, vê tantas falhas, tantos erros, mas a gente vê que aquilo é causado por uma indisposição em aprender. Às vezes a gente, por muito tempo também, foi reprimido o ato de questionamento dentro da igreja, né?
As pessoas não podiam questionar, as pessoas não podiam ter suas dúvidas. E aquilo era algum sinal de falta de fé, aquilo era algum sinal de incredulidade, quando na verdade a curiosidade, né, a dúvida, ela vai nos levar a uma posição de aprendizado. Ela é saudável, sim. Tenha perguntas. É melhor do que não acreditar de forma alguma e não querer entender aquilo. É como querer ser... eu falo que eu sou um engenheiro civil, mas eu não creio nas leis da física. Faz sentido isso? Tipo, as leis da física não vão deixar de existir, né? Só que se esse engenheiro for colocado alguma coisa na mão dele para ele fazer, ele falou, não, vou ignorar isso e vou fazer do meu jeito. Aquilo que ele construir, aquilo que ele fizer vai desmoronar. Né? Então não tem sentido se dizer cristão e dizer que não acredita em certas coisas que a Bíblia diz. Existe uma diferença em dizer que não acredita e você me falar, não, eu não entendo isso ainda. Eu não entendo essas coisas ainda. Aí tudo bem, não tem problema. Eu também tenho muita coisa aqui que eu ainda não entendi de uma forma completa e que não vai ser daqui a 6 meses, daqui a 1 ano que eu vou entender. Isso é um processo para a vida toda, só que eu preciso continuar buscando de uma forma que eu esteja aberto a aprender, né? Eu não posso me fechar por causa das opiniões lá de fora, por causa de problemas que as pessoas apontam naquilo, quando na verdade elas estão impondo os preconceitos delas sobre a palavra, né? Impondo o comportamento errado de alguém que elas viram que se intitulava dessa forma, mas agiu de uma maneira completamente diferente. Então a gente precisa entender o todo para poder responder a isso, né? A nova criação de Deus, ela tem essa capacidade de aprender, de se desenvolver dentro da palavra de Deus. Ela não se fecha para aquilo que Deus fala, ela não se fecha para aquilo que Deus se revelou a nós através de Cristo. Então, já caminhando para o final, não quero demorar muito aqui, o nosso tempo também já está bem corrido. Mais uma vez, né, João usa o testemunho de João Batista para falar que João deu testemunho dele quando disse em alta voz, este é aquele a quem eu me referi quando disse, alguém virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, né? Existe também, né, aquele entendimento, às vezes, que o Velho Testamento já passou, é legalismo, é coisa chata e tal. Mas aqui, João não está falando isso, né? João não está diminuindo ou desmerecendo a questão da lei dada por Moisés, a lei revelada pelo próprio Deus. A lei era boa, ela era graciosa, né? Ela nos mostrava o que fazer, apesar de nós, por nós mesmos, não sermos capazes de cumprir com aquilo, né? Apesar do povo de Israel não ter sido capaz de cumprir com aquilo de uma forma completa, de uma forma plena. Mas ela tinha graça, né? Ela prevenia que as pessoas morressem, ela prevenia que as pessoas continuassem nas suas próprias idolatrias, né? Elas apontavam para Deus como soberano. Só que o que João está falando aqui é que Jesus cumpre plenamente as questões da lei e nele a justiça é plenamente satisfeita, né? A justiça de Deus é plenamente satisfeita. Então, a graça na lei existe, mas a graça em Cristo ela é mais completa, ela é plenamente capaz de nos salvar, né? Porque antes dependia daquilo que fazíamos, dependia daquilo que éramos capazes de fazer, mas agora não. Cristo tomou essa responsabilidade sobre si e cumpriu toda a lei. E ao fazer isso, né, ele também se revela como Deus a nós, revela Deus a nós, né? Antes não éramos capazes de ver, né? Não éramos dignos de ver a face de Deus, mas agora Deus estava revelado através de Cristo, o caráter de Deus estava revelado através de Cristo, né? Ele vai concluir no verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Então,
eu acho que para a gente concluir, né, a gente pode refletir um pouco hoje o que essa implicação da soberana sabedoria de Deus, da plena sabedoria de Deus, do ápice da sabedoria de Deus, ter habitado entre nós, né, ter tido comunhão conosco para se fazer sacrifício, para que nós fôssemos feitos filhos, para que nós fôssemos feitos uma nova humanidade. Como isso tem guiado as nossas ações hoje, como isso tem nos guiado a um maior entendimento de Deus, né? Às vezes a gente pensa, não, mas você estuda muito a Bíblia, você fala muito sobre isso. A verdade é que essa nova criação, ela tem uma responsabilidade, né? Ela precisa dar testemunho de Cristo, ela precisa refletir a Jesus em todas as coisas. E ela é capacitada a fazer isso em todas as coisas. Ela não é só capacitada de forma espiritual, mas ela é capacitada de uma forma racional, de uma forma prática, de uma forma que é visível a todos. Então, a gente precisa viver de uma forma em que a gente reflita sobre as coisas a partir de Jesus. Às vezes a gente tem a mania de não relacionar a Cristo, não relacionar a Deus a muitas outras coisas. A gente acha, não, Jesus não tem nada a ver com isso. É só eu seguir essa ética, essa moral aí dentro disso. E Jesus não tem nada para me adicionar em relação a isso, né? Em relação à política, em relação à economia, em relação a tantos outros assuntos. Quando isso, na verdade, é uma mentira, né? Cristo tem um conhecimento que fundamentou todo mundo. Ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe exatamente como todas as coisas funcionam. Então a gente precisa buscar nele mais disso. O maior entendimento, o maior conhecimento vai nos capacitar a agir da maneira correta, né? Ele não vai ser uma questão só de inteligência, de acúmulo de informação, não. Ele vai ser uma questão de sabedoria. Qual que é a diferença do inteligente para o sábio? O inteligente, ele consegue responder questões, né, às vezes de uma forma rápida, de uma forma prática, mas na hora de colocar aquilo em andamento, colocar aquilo em prática, às vezes ele não vai conseguir. Agora o sábio, ele consegue tomar aquilo e saber lidar com a situação. Então, a gente precisa conectar mais a nossa questão de conhecimento com a nossa questão de prática, sabe? Acho que se a sabedoria se fez carne, se a sabedoria se fez prática entre nós, né? Se a sabedoria se tornou física, palpável, acho que a gente precisa tomar a palavra de Deus como essa sabedoria e fazer dela também algo palpável, algo visível para as pessoas. A gente não pode só ficar no nosso aspecto espiritual, né? É claro que a gente vai manter as duas coisas juntas, nunca desassocie, né? Sua intimidade com Deus da sua prática, não faça uma das duas coisas separadamente. As duas andam juntas, as duas caminham juntas. Então é isso, gente. A palavra de hoje eu acho que, resumidamente, bem de forma rápida, eu quero que hoje a gente possa refletir um pouco, né, sobre o quanto a gente tem absorvido essa sabedoria de Deus, o quanto a gente tem se colocado de uma forma ensinável diante da palavra, né? O quanto às vezes a gente abriu mão da verdade, né, para ser aceito de alguma forma, ou aceitar algumas ideias que a gente achou que Jesus não era capaz de colocar um ponto de uma forma equilibrada, de uma forma verdadeira. Então, que a gente possa refletir nisso hoje, que a gente possa realmente pensar, Deus, tem algo que hoje a sociedade apresenta várias questões, hoje a sociedade apresenta vários problemas, Deus. E eu às vezes não sei o que o Senhor nos diz sobre isso. Eu ainda não sei como responder a essas questões, Pai, mas o Senhor, a sua sabedoria, Jesus, nos capacita a fazer isso, Então eu te peço, Deus,
Que o Senhor derrame, Deus, entendimento e graça sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Deus, porque nós não queremos te amar somente por palavras, não queremos te amar somente em nossas orações, não queremos te amar somente em nossa leitura bíblica, mas nós queremos te amar, Deus, lá fora também, Deus. Nós queremos te amar, Deus, assim como o Senhor nos amou, assim como o Senhor se entregou, Pai. Nós queremos se entregar como uma resposta a essas pessoas, nós queremos se entregar como uma resposta às necessidades dessa sociedade, às necessidades desse mundo, Deus. Nós queremos refletir essa luz, né, que o Senhor resplandeceu sobre nós com essa verdade, Deus, de uma forma visível para as pessoas, Pai. Nos capacita, Senhor, nos capacita, Espírito Santo de Deus, que a gente possa realmente, Deus, entender a plenitude da Tua sabedoria, Pai. Que a gente não tome em vão, Senhor, essa realidade em nossas vidas, Deus. Como os jovens, Pai, nós ainda estamos no início do caminho, mas nós queremos realmente estar dispostos, Pai, lá na frente, Deus, ter mais entendimento, Deus, ter mais conhecimento sobre a Tua palavra, para que a gente possa realmente ser usado naquilo que o Senhor deseja que sejamos usados, Deus. Para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja engrandecido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a minha oração, Deus. Nós agradecemos pelo Teu Filho, nós agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, Deus, de nos fazer uma nova criação em Ti, Deus. Que o Senhor nos capacite a agir como uma nova criação em Ti, Jesus. Que nós nunca esqueçamos que estamos ligados a Ti, Deus, como uma nova criação, Deus. Que nós temos responsabilidade para contigo, para com as outras pessoas, Deus. Para com esse amor que nos foi dado, Deus. Que a gente possa realmente levá-lo de todas as formas. De todas as formas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus.